Utilização do caroço de açaí in natura como substrato em associação com rizobactérias para o desenvolvimento de mudas florestais, orientado pela professora e doutora Suzana Romero Araújo, conduzido pela bolsista Aline Chaves Alves, do curso de Engenharia Ambiental e Energias Renováveis, UFRA Campus Belém. O desmatamento crescente na região amazônica tem causado um desequilíbrio nos serviços ecossistêmicos que são prestados, além de perdas na biodiversidade. E para recuperar essa área degradada, dentre os métodos que são mais aplicados na região amazônica, o plantio de mudas tem sido um dos mais utilizados. Para isso, o uso de substratos orgânicos tem se apresentado como um potencial no desenvolvimento de mudas de espécies florestais. Dentre eles, nós temos o caroço de açaí. Somando a isso, a associação destes com rizobactérias, que também possuem um grande potencial no desenvolvimento de mudas, pois eles agem como bioestimulantes, biofertilizantes e como agentes de biocontrole, podendo aí aumentar a produção de biomassa, altura e diâmetro dessas mudas. Assim, o objetivo principal desse trabalho foi avaliar o desenvolvimento morfológico das mudas de paricá em latossolo amarelo de textura média, tratado com caroço de açaí em associação com isobactérias promotoras de crescimento em plantas. E os objetivos específicos foram avaliar o crescimento das mudas de paricá e avaliar a produção de biomassa, identificando a melhor proporção de solo, de substrato e rizobactéria para o melhor desenvolvimento das mudas de paricá. O estudo foi realizado em uma casa de vegetação no Instituto de Ciências Agrárias, no ICA, na UFRA. O solo utilizado no ensaio foi coletado e preparado no campus da UFRA Belém. O caroço de açaí, após coletado, foi submetido à secagem durante 48 horas em uma estufa aquecida a 60 graus. Logo após, o caroço de açaí foi triturado em um moinho de facas. As rizobactérias elas foram cultivadas em meio CADO 523 durante 48 horas em uma temperatura ambiente. E após esse período foi feita uma solução com essas rizobactérias. As sementes de paricá foram escarificadas e esterilizadas e posteriormente microbiolizadas com as rizobactérias. Os parâmetros avaliados foram altura, diâmetro do coleto, matéria seca da folha, caule e raiz. Os dados foram utilizados para calcular o índice de qualidade de Dixon. O experimento contou aí com 12 tratamentos e 4 repetições, totalizando 48 tubetes que foram instalados na casa de vegetação. O delineamento foi realizado de forma casualizada, com plantas sem inóculo e inoculadas com as bactérias MPEG-43, MPEG-53 e o mix, que vai conter aí as duas rizobactérias. E foram utilizadas duas proporções de substrato, 50% de caroço de açaí triturado e 75% de caroço de açaí triturado, em um tratamento sem o substrato e sem o uso de inoculante. Os dados eles foram submetidos a uma análise de variância e as médias que tiveram aí uma diferença estatística foram comparadas com o teste Duncan a 5%. Em relação à altura e ao índice de robustez, que seria a relação entre a altura e o diâmetro, o tratamento T12 ele teve um incremento de 5% e 2,7% respectivamente em relação aos tratamentos T1. O tratamento T11 teve aí um incremento de 3,7% em relação ao tratamento T1 em altura e o tratamento apresentou aí um incremento de 6,1% na relação altura e diâmetro em comparação ao tratamento T1. Em relação ao diâmetro, não houve aí uma diferença estatística significativa entre os tratamentos. A inoculação com a MPEG-40, com a adição de 75% de substrato, que seria o tratamento T6, incrementou a produção de biomassa das mudas de paricá em 62% em massa seca da folha e 60% em massa seca da raiz em relação ao tratamento T1, enquanto que a massa seca do caule obteve aí um incremento de 18% no tratamento T10. Quando comparado o tratamento T6 e o tratamento T3, percebe-se aí um incremento de 18% na massa seca da folha e 17% na massa seca da raiz, o que sugere que o uso de rizobactérias em conjunto com o substrato do caroço de açaí influenciou ainda mais o desenvolvimento desse parâmetro nas mudas de paricá. A massa seca total teve um incremento de 23% nos tratamentos, com 75% de substrato, com ambas as rizobactérias testadas, ou seja, a T6 e a T12. O tratamento T6 e o tratamento T12 obtiveram um incremento de 23% no índice de qualidade de Dixon quando comparados ao tratamento T1,
E observou-se assim que as rizobactérias MPEG-43, quando ela está em conjunto com a MPEG-40 no tratamento T12, o mix de bactérias, né? Ela trouxe aí um acréscimo de 31% quando comparado ao seu uso isolado na mesma proporção de substrato, que seria o tratamento T9, o que sugere aí uma influência da bactéria MPEG-40 diretamente nesse tratamento. Os tratamentos T6 e T12 demonstraram aí um potencial para o desenvolvimento das mudas de Paricá, pois eles promoveram aí uma maior produção de biomassa e um maior índice de qualidade de Dixon. Isso demonstra que é possível reutilizar os resíduos de caroço de açaí como substrato no desenvolvimento das mudas florestais, dando a eles uma destinação ambientalmente adequada. E o uso de rizobactérias promotoras de crescimento mostrou-se promissor quando aplicado ao desenvolvimento de mudas florestais nativas.